Hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que ela não queria vir. Sabe por quê? Porque ela é minha irmã querida. Então eu tenho um carinho especial por ela. Mas não venho trazer aqui para falar de amor fraternal, não. Eu vim falar aqui sobre o trabalho maravilhoso que a minha irmã faz. A minha irmã tem um trabalho que é um show. Ela não é uma professora de inglês, ela é a professora de inglês. Clica, se inscreve, compartilha, fala para todo mundo. Então vamos lá, Cristina, como é que ela começou? Eu falei que você é uma professora de... Como é que você começou esse lance de inglês? Eu sei tudo, claro, é minha irmã, né? Bom, aos 17 anos eu estudava no Sion e uma amiga minha falou, tem uma escola de inglês chamada CCAA, que está precisando de professor, vamos lá, vamos lá. Mas você já vinha com inglês lá de trás? Ah, sim, eu já tinha uma Não, então vou começar de inglês. novo, você começou em Londres. Não, isso eu tinha 17 anos. Ah, tá bom, então esquece. Tinha 17 anos. Aí fomos fazer o teste, fui aprovada e comecei a dar aula no CCA com 17 anos de idade. Mas você já falava inglês com 17 anos de idade? Já, eu fazia cultura inglesa e todo mundo tem uma facilidade na vida, né? Que em inglês a gente chama de skill. E a língua para mim sempre foi uma coisa muito fácil. Então eu aprendi inglês com muita facilidade e fui com 17 anos, ainda estudando, fui dar aula de inglês. E ficamos dando aula, tal, 18 anos, 19 anos eu fui para a Europa e fiquei apaixonada por Londres e falei, inglês é a minha cama, eu quero dar aula de inglês, eu quero estudar em Londres. E até convencer meu pai, naquela época era uma coisa muito difícil, né? Mas eu consegui ir e fui. E lá fiquei por 1 ano e pouco e já fazia PUC, eu tinha entrado na PUC, aqui em São Paulo, tranquei a matrícula e fui para Londres. E foi uma experiência maravilhosa, morar fora é uma coisa que todo mundo devia ter, principalmente jovens. Não, mas naquela época, hoje em dia é normal, naquela época eram poucas pessoas que tinham essa chance. Voltei e me formei na PUC. Você se formou em quê na PUC? Me formei em 81. Em que matéria? Em literatura inglesa. Literatura inglesa e retomei as minhas aulas de inglês. E dava aula numa escola ali, fui coordenadora, fui... a professora, coordenadora, diretora de algumas escolas o que me pegava era a minha criatividade, né? Por que os alunos queriam ter aula comigo? A criatividade fez um diferencial muito grande. E hoje em dia eu dou aula para uma escola, que é a Seven, e dou aula particular também. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês, porque que eu tenho o maior orgulho dela. Quando ela faz aula, não sei aonde aí, teve um período, um dia, que houve um concurso, não sei o que aconteceu, um monte de professores foram dar aula num determinado prédio. Vinha professor do norte, é da escola dela. Aí eu fui para prestigiar, aí era em 3 ou 4 andares. Eu entrava numa sala que também tinha uma outra pessoa que eu queria conhecer lá, que eu queria ver. A sala tinha 3 pessoas, da outra tinha 4, a outra tinha 6. Quando eu chego na sala dessa aqui, tinha gente sentada no chão. Sabe, naquele momento eu falei, nossa, essa menina faz um trabalho maravilhoso. Porque ela se diferenciou tanto de todos os outros, que aí que me deu um motivo de orgulho enorme por ela. E depois eu fiquei sabendo tudo de maravilhoso que ela faz, por amor ao que ela faz. Banda Brasa. Então, aí que está o grande segredo, né? Que o Steve Jobs já dizia. Faça o que você ama e aí você vai ser feliz e vai fazer os outros felizes. E eu faço realmente o que eu amo. Eu adoro dar aula, eu tenho um prazer enorme. Eu uso a minha criatividade, a minha boa vontade. Então, fazendo o que você ama, você não está trabalhando. Você está vivendo e recebendo por um motivo gostoso e bom. Então, as minhas aulas particulares, que diferencial que eu uso? Porque, veja só, nós temos várias inteligências, né? E descobrir a inteligência do seu aluno, se ele é mais visual, mais auditivo, cognitivo, isso é muito importante. E conhecer o seu aluno. Por exemplo, o adolescente é uma coisa muito difícil, né? O adolescente rebelde, principalmente aquele que a mãe precisa fazer aula de inglês, vai procurar uma professora, e ele chega sem muita vontade de fazer aula, mas você vai fazer com que aquele aluno tenha vontade de ter aula. Mas como assim? Descobrindo o que ele gosta. Qual é a série que você gosta de assistir? Qual é a sua banda favorita? Qual é seu ator? Qual é seu tipo de filme que você gosta? E hoje em dia a internet tem um material muito rico. Você vai buscar na internet a série que ele gosta, a banda, e você cria a aula para o seu aluno. É a aula feita à mão, né? Tailor para o seu aluno.
e ele fica feliz. E ele espera pela sua aula. Ele fala, ai, Cris, que bom que a gente vai ter aula hoje e tal. Gente, que máximo. Aquele grupo United fez uma entrevista, eu já tenho a entrevista para ele. Então, é isso que faz o aluno gostar. E as Não crianças? tem nada aquilo de book on the table. Não, eu tem uso nada sempre um livro também, mas eu não fico presa ao livro. Eu trago a realidade ao livro, né? A realidade de cada aluno, ficar chave De cada aluno. etária. Então, fica Como é que uma você faz coisa com muito criança? difícil. Que ela adora criança. Como é que você faz com criança? A minha paixão com criança sempre foi muito grande, agora com os netos, então, mais ainda. Então, por exemplo, a gente faz aula de cookies, né? Onde eu tenho as forminhas. Para o Natal, a gente fez várias aulas com forminhas motivos de Natal. E eu levo as crianças, os pré-adolescentes, principalmente, em sorveteria. A aula passada, nós fomos no Bátio de Latte. Não. E é onde a aula foi feita lá, tomando sorvete. Enfim, é uma aula personalizada, criativa e gostosa, onde eu tenho o maior prazer em dar essa aula. E não só para a criança, para o adulto também. A gente está vivendo uma fase de desemprego muito grande, né? Com a pandemia, eu recebi muitos alunos desempregados, onde a entrevista de inglês, a primeira entrevista é em inglês. Então, vamos embora buscar quais são as perguntas que se fazem numa entrevista de inglês, o que eles precisam estar respondendo, e eu treino esse aluno para essa entrevista também, para a vida dele profissional. Então, é enriquecedor, depois você vê o resultado. Gente, só um minutinho, olha o olho dela como brilha. Isso é maravilhoso, né? Isso corujona, é maravilhoso. Não, mas é fedor, verdade, eu corujona. tô vendo aqui no momento que você fala. Então, é isso, gente. Mas você pega as perguntas ou você cria as perguntas como eu para ele, disse, como é que é? a gente vai pesquisar as perguntas, né? A internet tem um material muito grande. Aí eu pesquiso e crio, e eles fazem a aula e tem muito prazer. E você dá aula em empresa também, ainda está dando no presencial? Continua. Não, a presencial ainda não voltou, voltei com a presencial só para criança. Com a e criança já adolescente, voltou. Mas o adulto continua online, e a gente descobriu que online é tão bom quanto presencial para o adulto, e eu espero continuar com online por muito tempo. E você forma grupos no online, Cristina? Normalmente é individual, mas eu tenho grupos também. Isso vai depender Porque quando do você trabalha em cliente. empresa também, não é isso? Eu trabalho em empresa também, dou aula para a empresa. Né? A empresa, ela tem benefícios para o empregado, né? Muitas vezes ela fornece aula de inglês, às vezes ela corta. Mas já fica mais difícil para individualizar o assunto, não? Ou você tem assuntos gerais, tipo a guerra agora, não é isso? Tem. Eu tenho falado muito sobre a guerra, tem entrevistas maravilhosas, né? Que explicam direitinho por que está acontecendo essa guerra. Enfim, são materiais enriquecedores para o indivíduo. E você prepara muita gente para o tal do TOEFL também, não é isso? TOEFL, ainda semana passada recebi um recado de uma mãe que o filho entrou na faculdade no Havaí. Ai, que lindo. E ela estava toda feliz me agradecendo. Até choro de orgulho de você, minha irmã. Então isso, eu me emociono também, porque isso enriquece a gente, né? Isso deixa a gente, não ganha muito como professor, mas a gente é rico em prazer, em retorno, né? Você receber de um aluno, Titia, vem na minha formatura aqui, porque olha, eu entrei lá e estou fazendo uma festa aqui, eu quero que você venha, você é peça principal dessa história. Então isso é grandioso. É isso que é maravilhoso. Eu acho que eu até me emociono. É um exemplo, dá para todo mundo, porque na vida não é o dinheiro que importa só. Sabe, essa satisfação de você trabalhar naquilo que você gosta, você se entusiasmar, você preparar a aula, você não tem aquela rotina de temas repetitivos, né? Então, esse é o grande segredo e é uma amante da vida. A minha irmã. Então, esse é o meu recado para o meu jovem, para o meu velho, que ainda dá tempo de faça o que te faz feliz. Faça o que você gosta. Aí E você velho vai ainda ser feliz. consegue aprender inglês, Cristina? Consegue. Consegue com mais dificuldade, mas consegue. Basta ele querer, né? Eu estou com um aluno com uma grande dificuldade, mas ele precisa aprender, porque ele precisa ter entrevistas em inglês, e ele está indo, ele está se esforçando e está indo. E sobretudo quando a pessoa viaja, né? Também você deve ter uma coisa dinâmica para a pessoa que não fala nada de inglês e para viajar ou não? Sim, para tudo tem uma aula específica. Então, Cuca, me diga uma coisa, aonde que a pessoa que se interessar em fazer um curso com você te acha? Eu vou dar meu telefone, é 99103-3371. E o meu recado final, para você jovem, para você criança, para você adulto e adolescente, faça o que você ama na vida. E aí você vai ser muito feliz. E conta comigo, tá?